bem? Aqui sou o Elias, professor de matemática. Estou aqui no meu canal ECS Matematizando para falar um pouquinho mais para vocês aí sobre os conteúdos de matemática que são tão importantes aí para essa reta final que a gente está tendo aí, né, de vestibular e tudo mais. E né, essa aula foi preparada com muito cuidado, muito esmero para a gente poder entender um pouquinho desse conceito das equações exponenciais. Primeiramente eu vou falar um pouquinho de equação exponencial, por quê? Porque equação exponencial é associada a uma expressão, né, que tem a ver com expoente, tem a ver com potência e tudo mais, e ela vai dar, né, parâmetro para a gente poder trabalhar no futuro com funções exponenciais, tá? Que também é muito importante. Só um detalhe, pessoal, é o seguinte: em alguns casos, quando a gente bate o olho numa equação exponencial, a gente vê que não dá para resolver direto, e aí a gente vai entrar num outro critério, que é o critério dos logaritmos, tá? Que eu vou falar mais pra frente. Então, a gente vai trabalhar basicamente só com igualdade de potências de mesma base. Para isso tem que lembrar bastante daquele lance de propriedades de potenciação, tá? Para a gente poder trabalhar, e também radiciação, porque a radiciação ela é também um tipo de potenciação, só com expoente fracionário, tá? Expoente que no caso é um número racional, mas a gente vai falar disso com mais cuidado aí mais pra frente. Mas tomar muito cuidado, inclusive lá no meu canal tem algumas aulas sobre propriedades de potenciação e radiciação que é importante dar uma olhada lá para poder entender essa aula também, beleza? Vamos lá, pessoal, então é o seguinte, ó. Uma equação exponencial é uma equação cuja minha incógnita está no expoente. Então, ó, ax mais c igual a b, tá? É um tipo de equação exponencial, beleza? Então vamos lá tentar entender como esse cara funciona aqui na prática. Determine o valor de x a seguir. Então eu vou ter lá, ó, 3 elevado a x mais 3 igual a 84. Eu vou proceder a princípio como se eu estivesse resolvendo uma equação normal, tá? Então o que eu faço? Eu vou pegar, subtrair os dois lados por 3 para poder cancelar esse 3 aqui, que equivale a passar o 3 subtraindo lá, que a gente sabe que é um enrolation, né? Passar subtraindo, porque esse lance de passar subtraindo não existe. Eu subtraio os dois lados por 3, só que desse lado 3 zera, o outro lado fica 84 menos 3. Vai ficar 3 elevado a x igual a 81. Tá? Então tem que saber qual cara, né, de potência de base x, que quando eu elevo um expoente, que é no caso o próprio x, ele vai virar 81. Para isso, pessoal, eu vou lá e decomponho, tá? Vou decompor aqui o 81. Decompondo aqui, eu divido por 3 que vai dar 27, por 3 que vai dar 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, o 87 é 3 elevado à quarta. Né? Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta, tá? Portanto, o meu x ele é 4, tá? Então, minha solução aqui é o x4. Beleza? Então, tá aí a minha equação exponencial para a gente poder entender um pouquinho. A gente trabalha com critério de potenciação. Detalhe, tá, pessoal? Numa igualdade de potências de mesma base, os expoentes têm que ter o mesmo valor, tá? Então, ó, se as bases aqui são x, os expoentes têm que ser iguais para que a igualdade seja verdadeira. Então, nesse caso, o x tem que ser 4, tá? Por quê? Base é igual a base, então o expoente tem que ser igual ao expoente para que a igualdade seja verificada. Por isso que o x é igual a 4, tá? No próximo exemplo ali, é o seguinte, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho 1/4 de x igual a 256, tá, pessoal? Obviamente que isso aqui não é interessante pra gente, por quê? Porque aqui eu tenho uma fração elevada ao expoente comparado ao número inteiro positivo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou me lembrar que aqui é a mesma coisa que 1 elevado a x, 4 elevado a x igual a 256. Como que eu faria para trabalhar com esse cara aí, né, com expoente x aí no denominador, que é o 4 elevado a x no denominador, tá, pessoal? Nesse caso aqui, eu posso lembrar, né, que 1 elevado a qualquer expoente vai dar o próprio 1, então em cima fica 1, e 4 elevado a x é meu grande problema da história aqui, tá? Agora a gente vai usar um critério de inversa. Pessoal, o que é inversa? Se eu multiplicasse em cima e embaixo por 4 elevado a menos x, ó, que é a questão da fração equivalente, e a fração equivalente não atrapalha o critério da igualdade, tá? Eu poderia multiplicar o cara de cima aqui por 4 elevado a menos x e o cara de baixo por 4 elevado a menos x, tá? Para quê? Para poder tirar o problema que é o nosso denominador. Quando eu faço 1 vezes 4 elevado a menos x, dá 4 elevado a menos x. Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, eu conservo a base e eu somo os expoentes, né?
No caso de cima, eu permaneço com 4 elevado a menos x. No caso de baixo, quando eu somo x com menos x, vai dar 0. Como 4 não é 0, um número que não é 0 elevado a 0 dá 1. Então, eu vou ter aqui que 4 elevado a menos x é igual a 256. Tá? Muito bem. Vamos lá. Eu detalhei, viu, gente, porque esse lance da inversa aqui para alguns é um pouquinho complicadinho, mas se a gente entender, né? Tem um pessoal que fala assim, né? Que é um truque, na verdade, né? Aqui, ó. Quando eu inverto a posição do numerador e denominador, eu troco o sinal do expoente, que é equivalente, tá? Seria o truquezinho para você poder chegar nesse cara aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Beleza. Vamos pegar esse cara aqui e decompor ele. Vou pegar o 256 e vou decompor ele, tá? Por 2 ele vai dar 128. Por 2 ele vai dar 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Pessoal, só que o detalhe é o seguinte. Aqui eu tenho potências, né? Eu tenho números, tenho decomposições de um primo que é 2. E aqui esse cara está como referencial em função do 4, tá? Só para a gente poder entender, eu vou pegar o 256, vou decompor em função do 2 aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a oitava, tá? É aqui que entra a propriedade de potenciação. Por quê? Eu vou fazer esse cara virar uma potência de potência, tá? Esse cara aqui continua sendo 4 elevado a menos x, tá? Como que eu faço para esse cara virar uma potência de base 4? Eu escrevo ele como 2 ao quadrado elevado à quarta. Por quê? Pela propriedade de potenciação, eu multiplico o 2 de dentro pelo 4 de fora, vira 8, tá? Mas por que eu fiz esse cara aqui? Porque eu quero ter um 4 como base para poder comparar. 4 elevado a menos x é igual, esse cara aqui de dentro vai ficar 4 elevado à quarta, tá? Agora sim, agora eu cheguei naquilo que eu queria, tá? Que é uma igualdade de potências de mesma base. Como as bases são iguais, 4 e 4, basta comparar os expoentes. Portanto, menos x é igual a 4. Se eu multiplico ambos os lados por menos 1, eu vou ter que x é igual a menos 4. Então, minha solução aqui seria o menos 4, certo? Daqui mais um exemplinho, tá? Sempre a gente vai cair numa equação, seja uma equação polinomial, obviamente, tá? Para a gente poder chegar na solução aí dessa equação exponencial, beleza? Pessoal, lembrando que essa aula é apenas uma aula introdutória, tá? Depois a gente pode, mais pra frente, trabalhar com alguns probleminhas ali envolvendo função, exponencial e tudo mais, tá? Agora eu tô indo por um caminho mais assim de aplicação mesmo pra gente poder lembrar algumas propriedades de potenciação e resolver esse cara aqui. Vamos pegar um terceiro aqui, tá? Que é o seguinte. Terceiro, eu vou colocar um probleminha aqui que envolve uma equação de segundo grau no expoente, tá? Determine os valores de x na equação a seguir. Tá? Vamos pensar numa equaçãozinha aqui. Só que eu estou improvisando, tá, pessoal? Então vamos lá, tá? Vamos pegar aqui 2 elevado a... Vamos pegar... uma continha bem legal aqui. 2 elevado a x quadrado, tá? Vamos lá. 2 elevado a x quadrado menos 10x igual a... Muito bem. Tá. 2 elevado... Ou posso pôr um 4 aqui, né? Para dar mais emoção, né, gente? 4 elevado a menos 10. Tá? Vamos lá. Vamos trabalhar com esse cara aqui, tá? Pra gente poder entender como que funciona. Não compliquei muito a base não, pra ficar uma coisa legal, né? Pra gente poder entender. Então vamos lá, tá? Vamos trabalhar esse cara. Bom, primeiro, eu tenho uma igualdade
de potências e eu tenho no expoente incógnita, que é o x, que são os valores que eu quero determinar, caso haja, né? Caso haja. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse cara como sendo uma potência de base 2, tá? Para a gente poder igualar os expoentes. Porque do jeito que está não posso igualar, porque aqui é base 2 e aqui é base 4. Os dois têm que ter a mesma base. Então aqui vai ficar 2 elevado a x quadrado menos 10x igual. Aí o 4 eu vou fazer ele virar uma potência de base 2. 2, tá? Vamos lá? Elevado a 2, que vai dar 4. E todo esse cara aqui elevado a menos 10. Pessoal, um detalhe, tá? Um detalhe muito importante para nós aqui, tá? Nesse caso, tá? Nesse caso em específico, eu tenho que tomar cuidado, como nesse aqui também, quando eu vou fazer o 4 como sendo 2 elevado a 2, eu tenho que pôr parênteses. Por quê? Porque senão eu posso confundir com aquele lance, né? De 2 elevado a 2 elevado a menos 10. Pode dar a entender que quem está sendo elevado a menos 10 é o 2, tá? E aí pode dar problema, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos resolver esse cara aqui. Vamos resolver esse cara aqui, né? Vamos simplificar primeiro ele, para a gente poder dar continuidade aqui, né? Vou simplificar aqui mesmo. Então é o seguinte, esse cara aqui fica 2 elevado a x quadrado menos 10x. Tá? Lado de lá, eu multiplico expoente por expoente. Ok? Então vai ficar 2 elevado a menos 20. Certo? Vamos lá. Agora, como eu tenho uma igualdade entre potências de mesma base, né? Mesma base, eu posso igualar os expoentes. Portanto, x quadrado menos 10x é igual a menos 20. Somando ambos os lados por 20, né, para poder zerar esse lado, eu fico com x quadrado menos 10x mais 20 igual a zero. Uma equação de segundo grau, tá? Vamos lá. Vamos determinar os valores de x caso haja. Como que eu vou fazer isso? Com delta, tá? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Se o delta for positivo, duas raízes em raízes distintas. Se o delta for zero, uma raiz dupla, ou raiz de multiplicidade 2. Se o delta for negativo, não há raízes reais, só raízes complexas, mas isso aqui é uma história que, né, a gente não vai chegar, ok? Então vamos lá, delta. O b é 10, menos 10, aliás. O a é 1 e o c é 20. Tá? Então aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar menos 80. O meu delta vai dar mais 20, perdão, gente, né? Mais 20. Certo? Delta deu 20. 20. Duas raízes reais distintas, tá? Beleza, vamos lá. Vamos determinar quem são essas raízes. Que obviamente não serão racionais. Não serão racionais, serão irracionais, tá? Fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. O b é menos 10, menos 10. O delta é 20. E 2 vezes a, 2 vezes 1, que o a é 1, tá? Pessoal, só lembrando aqui, pessoal, ó. Aqui o a é o cara que acompanha x quadrado, o b é o cara que acompanha x e o c é o termo independente, tá? X é igual, menos com menos dá mais, 10, mais ou menos, raiz de 20, tá? Lembrando, decompondo 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1, tá? Quem repete tá ao quadrado cai fora. Quem não repete não tá ao quadrado fica na raiz, tá? Sobre 2. Prontinho, né? Chegamos à parte final do exercício aí. Então é o seguinte, o que vai acontecer aqui, tá? x1 seria 10 menos 2 raiz de 5 sobre 2. Dividindo 10 por 2 dá 5. Dividindo 2 por 2 dá 1. Aí sobra o raiz de 5 aqui. Tá, pessoal? Isso aqui é uma raiz, é o x1. Tá? Feio em termos de comparação? Feio, mas se substituir aqui e calcular, vai dar esse cara elevado a menos 10, tá? Com certeza. x2, 10 mais 2 raiz de 5 sobre 2.
Dividindo ambos os termos da soma por 2, também eu fico com 10 por 2 dá 5 e 2 por 2 dá 1, só que aqui é positivo. Então estão aqui as duas raízes reais, tá? Irracionais mais reais, que determinam o valor do x daquela equação exponencial, tá? No caso dessa equação exponencial, caiu num expoente que é uma equação de segundo grau, podia cair num expoente que é uma equação trigonométrica, podia cair num expoente que dá uma equação exponencial de novo. Não teria problema, mas é um exemplo aí da variação das equações exponenciais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Não esqueçam, tá, de se inscrever no canal, dar um likezinho, né? Porque você sabe que aula de matemática dá um trampo. Então acho que eu mereço, né? Mereço esse likezinho de vocês aí. Maravilha, grande abraço para vocês aí e até uma próxima. Valeu, falou!